Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula no seu canal, um canal aqui que está sempre buscando como elevar o patamar dos seres logísticos através da educação. E hoje vamos trazer um assunto muito importante assim, para o nosso país, para o nosso desenvolvimento como país econômico, né? Obviamente a geração de emprego, tá tudo isso vinculado com as eleições que vão acontecer esse ano. São eleições que vão envolver um monte de candidatos, não é somente o presidente, né? Porque envolve governadores, vai envolver a Câmara Legislativa, são muitos políticos aí envolvidos na tomada de decisão das nossas vidas para o próximo ano, um assunto muito sério, muito importante, e que tem muito a ver com a logística, porque você imagina como é que vai funcionar, você tem ideia de como é que vai funcionar a distribuição destas urnas eletrônicas neste gigantesco país que a gente vive? Então, a complexidade, a dinâmica disso, porque nós temos a Amazônia, nós temos o Nordeste, nós temos o Sul, com infraestruturas completamente diferentes. E como é que é feito esse negócio todo? E assim, é essa a ideia aqui do nosso conteúdo hoje, falarmos sobre como é que é a logística das eleições, como é que é a logística das urnas eletrônicas. E talvez vocês nem tenham ideia disso, mas nós, a Prolog, como consultoria, já fizemos um projeto em 2014. Vejam a fotinho aqui, 2014. Eu nem imaginava um dia estar aqui no YouTube com vocês, neste momento no Tribunal Regional Eleitoral do Pará, onde nós fizemos um projeto para logística das urnas eletrônicas. Na época, o maior problema deles era justamente o controle das urnas eletrônicas, e eu vou contar muito mais sobre isso aqui ao longo do nosso conteúdo, porque é muito fascinante a logística das urnas, porque a gente visualiza basicamente o que a gente enxerga ali na hora da eleição, a urninha ali prontinha, parada, nos aguardando por nós. Só que a gente não imagina a confusão que é para manutenir estas urnas, garantir que elas estejam lá com bateria, todas elas funcionando, a contingência que tem por trás disso e, obviamente, a distribuição física que acontece disso. Então, se você é ser logístico raiz, já vai dando o seu like, porque esse conteúdo aqui é de relevância. Vamos falar para vocês como é que funciona pelo lado de dentro, inclusive, do Tribunal Regional Eleitoral, porque já trabalhamos com isso, fizemos projetos, olha só a quantidade de projetos que a gente já fez projetos de logística na fabricação de dentes, projeto logístico aqui nas urnas eletrônicas, que é diretamente, assim, no momento que vai decidir o nosso futuro aí como país, né? Então, dê o seu like, compartilhe este conteúdo com seus amigos, com sua família, com outros seres logísticos, para que a gente consiga distribuir esse conteúdo tão relevante e que os seres logísticos descubram o nosso canal, porque ainda tenho certeza que existem muitos seres logísticos que nem imaginam que existe um canal com esse nível de conteúdo para ajudá-los a estudar mais sobre logística. Então vamos lá. Primeiramente, cara, é importante a gente ter uma noção assim do tamanho da logística de uma eleição. Realmente é impressionante. Assim. Eu anotei aqui, fiz umas colinhas aqui para a gente ter uma ideia. Por exemplo, né? Quantas urnas eletrônicas são? Olha só, as urnas, né? Serão nesta eleição de 2022, serão 577 mil urnas que estarão sendo distribuídas em nada mais, nada menos do que 5.568 municípios. Obviamente que em um município pode ter vários pontos de votação, então tem que levar em consideração isso. Para vocês terem uma ideia, são 2 milhões de mesários, ou seja, olha também a logística de alimentação dessa galera,
e assim por diante, até porque as urnas ou o ponto eleitoral, ele é montado sempre um dia antes, bem de véspera, porque é uma mobilização de evento. Inclusive a gente já fez uma live aqui com relação a eventos, por exemplo, como Black Friday, Natal, etc. E por que não? Eleição é um evento ali que aquele final de semana, aquele domingo, e depois se desmobiliza tudo novamente. E também tem toda uma logística da parte da informação que é diferente da logística do físico da urna e versus a logística da informação, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Fica comigo até o final. Então, olha só, nós temos este ano de 2022, nós vamos bater o recorde de eleitores. Ó, eleitores. Ou seja, é a maior eleição da história do Brasil, na parte eletrônica, pelo menos, eu tenho certeza. Então, são 150, é maior que 150 milhões de eleitores, num país aí de 215 milhões de pessoas. 150 milhões estão aptos a votar. Claro, não necessariamente todo mundo vai votar, mas é a galera que está apta a votar. Dessas 577 mil urnas aqui, eu posso dizer para vocês que 206 mil urnas são urnas novas, da versão 2020, que o tribunal adquiriu justamente para essa eleição, porque ela tem uma vida útil de 10 anos. Então a urna eletrônica, ela foi feita com uma vida útil de 10 anos, 5 eleições. Terminado isso, ela é destinada, ou seja, ela é desmontada e reciclada, e acabou a final da vida útil, precisa ser reposta. Mas não é isso o grande problema, porque esses 10 anos de vida útil, este equipamento, ou seja, ao final da eleição, por exemplo, de 2020, quando recolheram todas as urnas para os 27 tribunais regionais, ó, TRE, que são 27, isso para vocês entenderem. Então, imagina o Brasil espalhado como estados. Nós trabalhamos como consultoria no Tribunal Regional Eleitoral do Pará. E cada tribunal regional tem um centro de distribuição que faz o armazenamento das urnas e também faz a sua manutenção. Então, o que funciona? Como é que funciona? Quando recolhem as urnas da última eleição, elas passam por uma vistoria. Acontece, varia, quebra a tecla, não funciona uma tecla, não funciona alguma coisa. Esse tipo de equipamento já é segregado para fazer uma manutenção. E em tempos pré-programado, também a urna, ela é recolhida do seu ponto de armazenamento. Aquela urna, número de série e tal, ela é recolhida pelo sistema de gestão de urnas e é trazida para a bancada. Vou botar algumas fotos aqui para vocês verem, porque tem a parte do armazenamento e tem a parte das bancadas. Deem uma olhada. Nestas bancadas fica uma galera fazendo a manutenção. Então eles ficam durante todo o ano, todos os 2 anos, melhor dizendo, entre uma eleição e outra, fazendo manutenções nas urnas. Essa manutenção nas urnas, ela inclui, inclusive, verificar a bateria. Se a bateria tem um teste que é feito, um autoteste que é ativado dentro da urna. Então o pessoal da manutenção ativa esse autoteste e ele verifica, inclusive, a potência, a capacidade daquela bateria, que é uma bateria, pelo menos nas urnas que eu tive a oportunidade de conhecer, não são as novas de 2020, essas eu ainda não vi, mas era uma bateria de moto, inclusive, assim, interessante, no mercado, tinha para vender. Então ele tinha como ver se a bateria estava aguentando a capacidade, que a ideia é que a bateria suporte a urna por até 10 horas, 8 a 10 horas de trabalho. Portanto, se faltar luz, tem que rodar a eleição igual. Ou seja, existem várias contingências, que é muito interessante, porque na vida real, às vezes, a gente para de trabalhar com contingências. Na eleição, que é um evento de um fim de semana, a questão contingência é muito importante. Tanto é que existem em torno de 10% a mais de urnas para justamente, base histórica, inclusive, suprir em caso de avarias, faltas, quebras, desaparecimento de urnas e assim por diante. As urnas, elas são transportadas separadamente com seus disquetes.
A palavra disquete talvez atrapalhe todo mundo, mas é o programa que vai estar rodando dentro da urna. Eles são transportados por segurança separadamente. A urna, ela é sim lacrada, portanto tem um controle de lacre também nas urnas. Uma coisa que poucos talvez saibam, que desde as primeiras urnas eletrônicas que nasceram, que foram concebidas, e foi um projeto muito inteligente, um projeto bem, eu acho, fico fascinado com esse projeto, foram concebidas já com tags de RFID. Inclusive a gente tem vídeo aqui no canal sobre isso. No caso do tag de RFID, ele é utilizado, na época que a gente fez o projeto, era justamente, a gente queria utilizar o tag do RFID no processo logístico, porque até aquele momento lá não era utilizado. E realmente não sei até que ponto isso foi implementado pelos TREs. E no caso, no TRE que a gente fez, a ideia era que todo o processo de expedição da urna eletrônica e recebimento das urnas eletrônicas fosse utilizando o RFID da urna, que ela, quando é fabricada, já vem com ele. E esse RFID também pudéssemos fazer toda a manutenção da urna ser alimentada dentro do tag de RFID, para não precisar usar o código de barra, porque era uma informação daí via sistema e não física daquela urna, daquele número de série. O que foi um projeto super interessante, que a gente modelou um cenário futuro para o Tribunal Regional Eleitoral trabalhar com as urnas, incluindo um fator de geolocalização. Porque como a gente tem uma distribuição dessas urnas em milhares e milhares e milhares de pontos de entrega, como escolas, e não somente as escolas, porque se fosse só escola seria uma mamata, digamos assim, porque o que acontece? Por exemplo, quando tu pega a Amazônia, que daí envolve o exército para conseguir fazer a distribuição, vai por helicóptero, vai por barco, vai de avião, caminhão, obviamente, nem é caminhão, na verdade, é muito mais usado vans e motos. Então as vans carregam as urnas e as motos levam os disquetes nos pontos de entrega, saindo dos regionais do TRE, onde ficam armazenados, e começa a distribuir. Então vai usar a infraestrutura do Estado, Correios e o Exército, e também são contratados outras empresas. Para vocês terem uma ideia, porque tenho certeza que muitos seres logísticos ficam imaginando assim a questão do custo, né? Vai ser gasto nesse processo eleitoral aí em torno de mais de 110 milhões de reais só na parte de transporte das urnas eletrônicas. Vai ser mais ou menos o gasto que vai se ter com a estimativa que eu fiz baseado nas informações que a gente conseguiu levantar nas eleições de 2020. E essas eleições agora são maiores, com mais número de urnas, portanto aumenta bastante o valor, o dispêndio, né? O total da logística, porque envolve também os mesários, envolve alimentação, deslocamento, toda essa confusão, estima-se que vai ser gasto mais de 650 milhões de reais só para a eleição deste ano de 2022. Portanto, a relevância financeira para a gente sustentar o custo da democracia, digamos assim, que é fundamental, obviamente, nem penso nada diferente disso. Então, eu queria que você me respondesse aqui. Você sabia que a urna eletrônica ela tinha um processo de manutenção ao longo dos 2 anos que não tem eleição, porque a urna é utilizada a cada 2 anos, né? Este ano para as eleições federais, né? E daqui a 2 anos para as eleições municipais. Então, comenta aqui para mim se você sabia ou se você não sabia. Aposto que a grande maioria aqui não tinha ideia disso. Também fiquei de falar para vocês com relação à questão de contingência. Percebam que a eleição vai acontecer, então eu preciso ter urnas de backup, eu preciso ter baterias para essas urnas que vão para a Amazônia, muitas vezes o próprio índio, lá numa oca, lá numa aldeia isolada, ela recebe as urnas de helicóptero, tudo com bateria, porque não existe energia elétrica. Então, sim, existe na Amazônia, sem dúvida nenhuma,
um desafio logístico pela questão das balsas, dos barcos, de lugares que não tem acesso, que somente com helicóptero mesmo, mas o exército é que fica mais responsável por essa distribuição e consegue realmente fazer isso acontecer, já tem até uma grande expertise nas eleições. Eu acho que era isso que eu precisava dividir com vocês aqui. Quero saber o que vocês acharam, se a complexidade da distribuição e das urnas eletrônicas. E antes que a gente finalize esse vídeo, eu quero convidar vocês para Imersão Estrelas da Logística, que vai ser dia 26, 27 e 28, às 20 horas, aqui no seu canal do YouTube. Mas para isso você precisa clicar no link aqui abaixo e se inscrever, porque somente assim vai garantir que você participe dessas 3 aulas gratuitas, com inclusive um baita de um brinde. Numa dessas aulas iremos sortear essa miniatura aqui, que tem uma fotinho para vocês verem aqui, a miniatura de um caminhão da Júlio Simões, da JSL, que todo mundo tem pedido isso, então vai ser sorteado lá. Quero contar com vocês, portanto te inscreve aqui agora, não deixa para depois. Era isso por hoje, beijão no coração, até o próximo vídeo, valeu!